Bom dia a todos, na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença de Deus para cultuar esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, que supre a todas as nossas necessidades, que cuida de tudo aquilo para que nós possamos existir nessa terra. Mas mais do que isso, principalmente Ele cuida da nossa salvação, da nossa vida eterna, e nós devemos aqui sempre manifestar a Ele a nossa gratidão, o nosso reconhecimento que Ele é Deus e que sem Ele, sem o Senhor Jesus, nós nada podemos fazer. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui uma vez mais reunidos na Tua presença, em primeiro lugar para glorificar, exaltar, engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é Deus. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer por todas as coisas que o Senhor tem providenciado sobre as nossas vidas, pelos cuidados, livramentos, recursos, mas principalmente agradecer ao Senhor por ter nos salvo através do Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh meu Pai, estamos aqui iniciando este culto ao Senhor. Que, meu Deus, o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu Deus, toma a direção desse culto pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, nos purifica, perdoa os nossos pecados por atos, palavras, pensamentos, quer sejam voluntários ou involuntários, conscientes ou inconscientes, nos purificando, ó Pai, de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus, Pai. Assim, meu Deus, vai tomando este lar, esta vida, esta pessoa que está ministrando juntamente conosco este culto ao Senhor, que está participando, que quer Te conhecer, que quer orar, quer falar com o Senhor, quer sentir a Tua presença. Então enche esse lar agora com o Teu Espírito Santo, enche esta vida agora com o Teu Espírito Santo e guarda a todos os seus, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão em deslocamento, aqueles que estão no lazer, aonde estiver esta pessoa, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus. Dirige, meu Deus, cada palavra, cada louvor, cada adoração. Dirige, Pai, a ceia do Senhor, para que todos possamos participar de uma forma digna, em nome do Senhor Jesus. Trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nossos corações. Nós entregamos este culto, as nossas vidas, tudo nas Tuas mãos, para que tudo seja para a Tua honra, a Tua glória, o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é domingo que nós fazemos aqui, ministramos a ceia do Senhor, a ordenança que Ele deixou para nós. E hoje o culto ele tem uma configuração um pouco diferente. Nós começamos hoje com o louvor, louvando a nosso Deus. E qual é o seu louvor que nós iremos fazer ao nosso Deus hoje, nesse domingo? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 39 da harpa cristã. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que
alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessa chaga pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui mais uma vez diante da palavra do Senhor. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia nesse momento no livro de Josué. No livro de Josué, capítulo de número 7. Josué 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto vocês vão abrindo aí as suas Bíblias, eu vou pedir a Deus aqui que nos conceda direção para esta palavra. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença e eis aqui a Tua palavra. Então, meu Deus, não seja a minha vontade, não seja o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em o nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre, ó Pai, os nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai, e que seja uma palavra de edificação, de exortação, de transformação, de direção para a vida de cada um que está aqui participando, cultuando o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos à palavra desse dia, que é sobre uma derrota que Israel sofreu.
e uma derrota, né, inexplicável, porque eles já tinham ali passado o Rio Jordão em seco, né? O Josué tinha ali, de uma certa forma, repetido pelo poder de Deus, sendo usado pelo poder de Deus para levar o povo a atravessar em seco o Rio Jordão, como o exército foi usado para passar ali, atravessar o Mar Vermelho. E logo após aquilo eles venceram uma batalha épica, uma batalha que humanamente era impossível para eles vencer, que era contra a poderosa Jericó, os muralhas de Jericó, o exército de Jericó muito bem preparado, todo mundo ali intocado. Humanamente não havia como eles vencer aquela luta, aquela batalha, mas Deus ele agiu ali com o seu sobrenatural, e as muralhas ruíram e eles prevaleceram, lutaram e venceram ali a cidade de Jericó. Então o povo estava ali em euforia, né? E de repente alguma coisa acontece na contramão de tudo aquilo ali. Então, por que às vezes as coisas que pareciam tão difíceis, as coisas que pareciam impossíveis de ser vencidas, elas conseguem ser vencidas até com uma determinada facilidade? E por que aquilo que parecia que era tão fácil, que já estava na mão, né? Que era uma mata vencer aquilo ali, e a pessoa acaba passando uma derrota triste, vergonhosa? Nós vamos ver nessa passagem aí, e isso traz para a gente conhecimento da palavra de Deus para que a gente possa aplicar em nossas vidas no dia de hoje, né? Às vezes a pessoa está vivendo uma situação como essa, né? A gente vai ver, porque a palavra ela serve para nos instruir, ela serve para nos corrigir, para nos animar, toda a Escritura, né? De Gênesis a Apocalipse. Então vamos começar aqui nessa primeira parte, né? Deixa eu ver aqui no capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Cami, filho de Zabadi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então a ira do Senhor, né? O Senhor ficou bravo. Mas por que Deus ficou bravo? Porque houve uma quebra de aliança, houve uma desobediência. Quando eles foram atacar Jericó, havia ali uma ordem, uma ordenança da parte de Deus, que todos os despojos, ouro, prata, que fosse de valor, que fosse pego lá, tudo que fosse lá pego, né, como despojo, seria consagrado ao Senhor. Por quê? Porque seriam as primícias das batalhas na conquista de Canaã. E um homem chamado Acã, como diz a palavra de Deus aí, prevaricou. Ele foi lá e pegou das coisas que estavam condenadas aos homens possuírem, não tinham aquele direito. Desobedeceu, quebrou a aliança. Agora é interessante que, se nós olharmos bem na passagem, não fala que foi só o Acã, né? O que ele diz ali? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Isso é que quando a pessoa ela decide deliberadamente pecar contra Deus, e mais do que isso, ela decide deliberadamente permanecer no seu estado de pecado sem fazer um conserto com Deus, o seu pecado, ele não gera consequências somente sobre a sua vida, mas também sobre a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. E a mesma coisa que você está ali numa igreja e que tem pessoas ali dentro daquela congregação que estão cometendo pecado, as pessoas que estão ali estão vendo, a liderança está vendo, e está todo mundo ali fazendo vista grossa, achando que está tudo bem, não tem problema algum. As consequências daquele pecado vai atingir a igreja toda, porque está todo mundo sabendo, né? Uma recomendação, se eu tivesse lá, eu já tinha saído, já tinha pedido para sair, porque não está certo, né?
A palavra de Deus diz que nós temos que ser santos. A palavra de Deus diz que a gente deve lidar com o pecado na igreja, tirando o pecado da igreja, e muitas vezes vai ter que realmente afastar aquele pecador da comunhão da igreja. Então, isso é o que diz a palavra de Deus. Isso é que é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor leva a pessoa a enxergar o seu pecado e ela se consertar, e não ficar ali, é o amor, né? Deixa que daqui a 100 anos ele se conserta. Não se conserta, vai para o inferno. E aí o que você vai dizer para Deus? Você teve a oportunidade de ir ali ministrar o conserto, de falar com aquela pessoa, de mostrar o quão perigoso era viver naquela situação que ela estava vivendo, e você apenas se calou, você deixou tudo de lado. Não, você tem que tomar uma atitude realmente de um homem, de mulher de Deus, porque o pecado ele não gera consequências somente na vida do pecador. Quem está ao redor dele também é atingido se está conivente com aquilo ali, ou se está omisso, né? A omissão é também uma forma de pecado. O pecado da omissão, você está vendo o pecado, você está passando do lado, você está apertando, você está dando a paz do Senhor para aquela pessoa, está comendo o pão com ela, você está participando do pecado dela também. Olha que coisa grave. Nós estamos falando do ímpio, né? O ímpio, a gente sabe que ele vive no pecado, ele não assume Jesus como Salvador, ele um dia pode se converter, aí é outra história, tá, irmãos? Nós estamos falando daquele que se diz irmão e que vive deliberadamente em pecado, praticando o pecado como se fosse a coisa mais normal. Aquela pessoa que é casada, que tem a sua família, né? E que mantém um relacionamento extraconjugal, e às vezes até esse relacionamento é mantido dentro da igreja com pessoas que estão na igreja. Grave, né? Mas tem acontecido por aí. Já acontecia na época do Paulo, lembra da madrasta lá com o enteado? Já acontecia, 1 Coríntios 5, logo no começo tu vê isso aí. Então já acontecia na época da igreja primitiva e continua, agora está acontecendo mais, tá? Às vezes é de uma forma discreta, tá? Mas está acontecendo, muitos estão vendo e estão fazendo vista grossa para isso. Então o pecado dentro da igreja, ele contamina não só o pecador que está ali fazendo diretamente, mas todos aqueles que estão sendo omissos e coniventes com aquele pecado. É isso que nós precisamos entender. A única coisa que afasta a gente de Deus, que faz a separação entre o homem e o Deus, é o pecado. Então nós temos que realmente entrar numa guerra. Não é contra o pecador, tá? As pessoas hoje estão distorcendo as nossas palavras, né? Uma guerra contra o pecado. Nós temos que entrar numa guerra contra o pecado, em qualquer lugar, né? Dentro da igreja, na nossa casa, na nossa família, lógico, nos lugares que cabe a nós fazer essa guerra. Você não vai entrar num lugar que as pessoas não são crentes, que não tem nada a ver com a nossa fé, e vai querer combater ali, né? Aí também, Jesus nem mandou fazer isso, aí está passando a palavra, aí está pecando também do mesmo jeito. Vamos continuar aqui na passagem do Senhor. Então já vimos que houve uma questão de desobediência, rebeldia, né? Aí vemos ali que o seu Acã é uma casa rebelde, né? E isso vai gerar consequências ali, que nós vamos ver aqui. Versículo 2, né? Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a José e lhe disseram: não suba todo o povo, suba os 2 ou 3 mil a ferir Ai. Não fatigueis aí todo o povo, porque são poucos inimigos, né? Então, aquilo que nós já estamos falando aqui na introdução, né? Era uma grande batalha que foi vencida, né? E aqueles espias foram lá e olharam e falaram: olha, pouca gente, coisa de café pequeno, não tem aquela muralha, não tem aquele exército preparado, né? É o povo pequeno, despreparado, tá moleza, né? Vamos vencer essa aí muito bem. E Josué falou: então vamos deixar o povo descansar, né? Vamos poupar para outras batalhas e vamos mandar ali um batalhão, né? Uns 3 mil homens ali, resolve essa questão sem grandes problemas, né? E aí o Josué também, ele deu uma bobeada ali, né, gente? Porque
ele poderia ter mandado até um exército maior, embora isso não fosse, talvez fosse até derrotado da mesma forma, mas principalmente a gente vê que houve muitos procedimentos espirituais quando foi conquistado a batalha de Jericó, né? Andar, tocar trombeta, né? 7 dias, 7 voltas, uma série de procedimentos ordenados por Deus. E a gente vê nessa preparação da batalha, a gente está falando o que a gente está vendo na Bíblia, tá? A gente não vê falar muito de oração, de preparação, a gente vê já começando com Acã, prevaricando e fazendo aquela maldade lá, né? E depois o Josué, ele vai ali e manda pouca gente para a batalha, baseado naquilo que ele recebeu de informação sobre a situação. O que normalmente um general iria fazer, realmente, vou mandar uma quantidade. Só que Josué não era um general nem um líder comum, né? Ele era um líder ali que era governado por Deus, e muito bem governado, né? Ele se deixava governar. Não estamos aqui de qualquer forma querendo aí manchar a imagem de Josué, pelo contrário, teve grandes vitórias aí na conquista de Canaã. Ele foi o personagem principal usado por Deus, não temos dúvidas quanto a isso, mas aí ele foi provado, né? Ele foi provado e passou uma prova dura, uma prova ruim. A gente vai ver o que vai acontecer aí nessa batalha, para que essa prova tenha sido tão dolorosa para o povo de Israel e Josué, e que nós entendamos a importância de mantermos sempre limpos para com Deus, a importância de não deixar nada nos contaminar. Vamos ver aí na passagem, né? Deixa eu pegar aqui. Aí diz assim: assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Olha que coisa triste, né? 36 homens inocentes, 36 homens que estavam em obediência a Deus, 36 maridos, 36 pais morreram por causa da rebeldia e da desobediência de um só homem. Olha a consequência do pecado. O pecado, ele tem consequências, ele leva a consequências gravíssimas. E mais, o exército de Israel, o poderoso exército de Israel, que tinha derrotado, massacrado a Jericó, foge atemorizado. E naquele momento, o povo fica amedrontado, o coração se derrete como água, perdem as esperanças, não está mais Deus no nosso meio. O que está acontecendo agora? Talvez você esteja vivendo uma situação dessa. Talvez você tenha orado e buscado a Deus por uma situação dessa. O que está acontecendo? Por que a minha vida está assim? Por que as coisas estão assim ao meu redor? Você faz bem em fazer esses questionamentos. A gente não pode se conformar com o mundo desabando ao nosso redor e achar que isso está normal. Não está normal, tem que tomar uma atitude. Tem que haver um quebrantamento ali, tem que saber o que está acontecendo, o que é preciso fazer para sair daquela situação. Será que foi isso que o nosso irmão Josué, o grande general de Israel, fez? Vamos ver lá na passagem, né? Vamos continuar aqui. Versículo 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi?
pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farias ao teu grande nome? Interessante, né? A gente descobre aqui que Josué não era só um grande líder, né? Não era só um grande general, mas ele também sabia falar com Deus, né? Ele vai ter argumentos ali para falar com Deus, falar porque deixou que a gente atravessasse o Jordão, porque secou as águas do Jordão, abriu o Jordão para que a gente passasse pelo meio do Jordão em seco, porque tomara a gente tivesse ficado lá mesmo, para a gente levar uma surra dessa aqui, para a gente ser massacrado, foi para isso que a gente veio para cá, nós vamos ser destruídos aqui, olha o que estão fazendo conosco. Então Josué estava mostrando, e olha, se todos esses moradores aqui ao nosso redor, quando eles souberem o que aconteceu conosco aqui, eles vão vir e vão nos destruir completamente. O que vai acontecer conosco agora? Então Josué estava mostrando para Deus, falando com Deus sobre as consequências daquele fato, daquela derrota sobre ele. E ele vai falar mais, né? Ele vai dizer, e agora? O que vão dizer do seu grande nome? Quer dizer, ele tirou eles de lá, mas não tinha condições de vencer aqui os inimigos deles, para que eles pudessem tomar posse da terra. Ah, tá vendo? Esse Deus dele não é tão grande como eles diziam, não. Não teve condições de vencer os exércitos de Canaã, os deuses de Canaã. Ele tocou ali, né, na coisa que move o poder de Deus. Deus, ele se move para a sua glória. Se Deus cura alguém, se Deus abre uma porta, se Deus faz uma pessoa retroceder do seu mau caminho, ele faz isso sim, e ele faz isso para a honra e a glória do seu nome, pela misericórdia e pela graça. Não pense que nós temos algum mérito nisso aí não, que nós não temos não. Ele faz para a honra e para a glória do seu nome. E Josué, ele usa bons argumentos. Então, uma oração objetiva, argumentativa, tocando em pontos realmente que fariam com que Deus o ouvisse naquela oração. Não era aquele repeteco, aquela ladainha, a mesma coisa, falando coisa que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo com a pessoa no momento. Isso é para mostrar para a gente que na hora que nós formos orar, você está passando por uma luta, um problema, uma grande adversidade, você deve falar com Deus também assim. Deus, manifesta a tua glória na minha vida, né? Olha, há quanto tempo aí que eu estou procurando aí a minha cara metade, né? A esposa, o esposo, um homem, uma mulher de Deus para completar a minha vida, e isso não está acontecendo, né? Senhor, eles vão glorificar o teu nome. Através desse homem, dessa mulher de Deus, eu vou ter uma família de Deus. Essa pessoa vai te servir ao Senhor, vai multiplicar os teus servos aqui na terra. Então você vai usar argumentos que Deus vai gostar de ouvir. Deus vai entender que você está falando aquilo ali para que a glória dele aconteça. Não pedir coisas que não tem nada a ver, né? Ganância, né? Cobiça, desejo maligno, isso Deus não ouve mesmo, nem adianta, essa oração não passa do teto. Mas quando você faz uma oração a Deus com argumentos que vão realmente mostrar que é para a glória de Deus, que você está pedindo alguma coisa, que ele será exaltado naquilo ali, é uma coisa que Deus vai querer te ouvir, e possivelmente é uma grande possibilidade de ele trazer para a sua vida uma resposta. Será que ele respondeu para Josué? Será que houve alguma resposta para Josué? Vamos ver lá no texto, né? Vamos olhar o que aconteceu lá no texto. Versículo 10, né? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que estás prostrados assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas
e furtaram, e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Que coisa, hein? Pela manhã, pois vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Olha só a revelação completa de Deus daquilo que tinha acontecido, né? Depois da oração que fez Josué, Deus então mostra ali a causa daquele pecado. Ele falou: não adianta você ficar orando, né? Coisa interessante, né? Normalmente Jesus, Deus, né, está sempre falando, né? Orai, né? Orai e vigiai, perseverai em oração, orai sem cessar, é sempre mandando a gente orar, né? E a gente tem que orar mesmo, tá certo, é isso mesmo. Mas naquele momento ele falou: não adianta. Não adianta orar se não tiver conserto, irmãos. Se não houver conserto, não adianta, a oração não passa do teto. Primeiro tem que fazer o conserto. Primeiro tem que abandonar o pecado, tem que deixar o pecado, tem que colocar a vida em ordem. Lembra do Elias no Monte Carmelo? Ele pega lá e restaura o altar, ele pega aquelas 12 pedras ali e ele restaura o altar do Senhor antes de fazer o sacrifício, antes de ter uma resposta de Deus. Então é necessário que se restaure o altar. É necessário que se faça um conserto com Deus. Era isso que estava ali Deus falando. Israel pecou. E Deus fala qual foi o pecado. Ele não especifica o que foi pego. Ele não especifica a ação pecaminosa, mas ele fala de uma forma genérica para que depois tudo será revelado. Ele diz o que Israel tinha feito. E ele não fala o que o Acã tinha feito. Ele poderia simplesmente chegar e falar: olha, o Acã, aquele soldado que estava no batalhão tal, na companhia tal, sob o comando do capitão tal, ele foi lá e pegou a capa, e pegou a prata, pegou o ouro e contaminou a todo Israel. Não, ele não fez isso. O que ele vai dizer? Que Israel pecou e que o povo precisa se santificar, que o povo precisa se preparar, porque ele iria revelar. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, olha que coisa importante, quando a gente ora a Deus e usando uma argumentação correta para aquela situação em que nós estamos vivendo, mostrando que aquilo que nós estamos pedindo como resposta vai glorificar o nome dele, Deus responde. Como ele respondeu ali para Josué, ele responde também para você. Ele responde também na sua vida, assim como ele respondeu ali para o Josué. E ele fala: vai santificar. Então, primeira coisa, se separar para Deus. Primeira coisa, um momento de reflexão na palavra, um momento de realmente oração para pedir a Deus a revelação, um momento realmente de buscar aonde está a coisa errada, onde está aquilo que desagrada a Deus. Deus iria mostrar para eles.
disse que ia passar tribo por tribo, família por família, casa por casa, homem por homem, até que chegasse aquele que cometeu o pecado. E é possível, né? A Bíblia aqui não especifica, mas eu estou falando que é possível, né? Que Deus ali tenha deixado em suspense a pessoa que fez isso, para revelar, passando por todo esse processo, para que houvesse ali uma reflexão entre todo o povo. Com certeza as pessoas se santificaram e passaram a noite toda pensando: será que fui eu o causador dessa tristeza, dessa desgraça sobre Israel? Será que fui eu o culpado? Será que foi por causa de mim que Deus fez estas coisas? Então todo o povo entrou ali numa reflexão, num concerto com Deus, estava todo mundo ali apreensivo. Por que será que estas coisas aconteceram aqui? É interessante, né? A forma como Deus trabalha. Ele simplesmente poderia só chegar e falar: foi o Acã que fez isso, e pode pegar ele e acaba com ele aí, porque senão vocês não vão vencer a guerra. Não. Ele deixou todo o povo passar uma noite ali, se santificando, se questionando: será que foi eu que pequei, né? Será que quando eu desejei o mal daquela pessoa, Deus ficou com raiva de mim? Então as pessoas começaram a pensar nas mínimas coisas, até as grandes coisas que fizeram, e achando: puxa, será que fui eu? Será que fui eu? E isso promoveu ali um conserto, um quebrantamento, um temor de Deus no meio do arraial. Isso é o que eu estou pensando aqui. A Bíblia não explica essas coisas assim detalhadamente, mas com certeza havia uma razão para que Deus não chegasse e declarasse de imediato. Ele poderia fazer, já fez isso outras vezes, quem foi que cometeu o pecado, e aquela pessoa então ser eliminada do meio do povo de Israel. A gente vai chegar nessa parte de pensar: isso está pesado nessa palavra, né? Eliminar. Ali no Antigo Testamento era assim que as coisas procediam. Lembra que nós estávamos ali vivendo no tempo da lei? Foi uma lei específica, eles tinham um contato direto com Deus, e aquilo foi uma grande afronta diretamente feita para com Deus, né? Por que isso não acontece nos dias de hoje? Porque nós temos um sacerdote super eficiente, que é o Senhor Jesus. Então toda a maldição que era para cair para nós, né? Senão a gente ia ser apedrejado e queimado também, né, irmãos? Vai para quem? Vai para o Senhor Jesus. É essa a diferença, tá? Uma grande, né, e maravilhosa diferença. Então hoje vai para o Senhor Jesus. Mas naquela época, Jesus ainda não tinha pago o preço, não tinha vindo ainda, mas tinha lei. Eles sabiam, eles conviviam com o poder de Deus lá no arraial, eles sabiam disso. A ordem foi dada, e mesmo assim aquela pessoa se rebelou, desobedeceu. Foi grave. 36 homens perderam a sua vida ali. Israel foi envergonhado e derrotado por causa dessa atitude rebelde, inconsequente, de rebeldia contra Deus. Então vamos continuar aqui na nossa palavra, na palavra de Deus, né? Então ele falou que aquele que fosse achado deveria ser eliminado, né? Então a gente precisa entender que não é possível continuar querendo que Deus responda alguma coisa na vida da pessoa quando ela não quer mudar, quando ela não quer deixar o seu pecado, quando ela quer continuar numa vida de afronta a Deus. Não tem como Deus agir numa vida assim. É preciso pedir a Deus: eu quero mudar, eu confesso o meu pecado, eu quero vencer. Se você está com dificuldade para superar, pede a Deus que Ele vai te dar força. Mas pede e também se esforça, né? Tem gente que pede e fica fazendo, não adianta, tem que se esforçar, tem que fazer a sua parte, tem que confiar que Deus está agindo na sua vida, né? Então não adianta, né? Ah, Senhor, eu gostaria de deixar a cachaça e tal, né? Ah, mas peraí que eu vou comprar uma aí, depois eu continuo a falar com o Senhor. Não tem como, né? Essa oração, os argumentos já estão falhos desde o começo, não tem como Deus responder a nada disso, né? Não, eu quero vencer, né? Eu já quebrei as garrafas que tinha aqui, joguei fora, eu quero vencer esse vício, né? Eu quero vencer esse cigarro, eu quero vencer essa droga, eu quero vencer esse tipo de comportamento que eu tenho tido.
é necessário realmente que a pessoa chegue com Deus e fale que quer vencer, mas que também tome atitudes na direção dessa transformação, dessa vitória, do abandono desse pecado, do abandono daquilo que Deus não se agrada. Aí no versículo 16 diz assim: então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá, né? Então jogou lá o urim, tumim, as pedras, né? E a primeira sorte caiu, era como Deus, né, se revelava. Hoje ele se revela através do Senhor Jesus, através da palavra, né? Mas ali Deus, ele tinha a questão de lançar a sorte para tomar as decisões. 17. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar as famílias dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabadi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabadi, filho de Zerá, filho da tribo de Judá, né? Da tribo de Judá. Então vimos que foi de parte em parte até chegar ao Acã. E olha como o Acã estava ali sofrendo, hein? Estava vendo que o negócio estava chegando, o funil estava indo para a direção dele e não tinha jeito. Já sabia que era Deus que estava agindo naquele negócio, né? E o que aconteceu? Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me oculte. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Não teria sido muito mais honroso para o Acã se ele tivesse confessado logo? Talvez, se ele tivesse confessado antes da batalha de Ai, aqueles 36 homens não teriam morrido. Israel não teria sofrido aquela derrota, teria sido proclamado ali um concerto com Deus. Deus talvez até pegasse mais leve com Acã naquela situação, quem sabe, né? Mas Acã, ele não confessou espontaneamente. A confissão de Acã é como a confissão de muitos que só confessam quando são descobertos, quando são revelados. Foi só por isso que ele confessou. Tudo bem que foi uma confissão bem detalhada, né? Ele não falou foi a minha mulher, né? Ah, eu fiz isso porque o salário do exército é pequeno, né? Estava precisando aí de uma renda extra, estava endividado, né? Estava jogando no tigrinho aí, perdi. Ah, cuidado com esse negócio aí. Cuidado, né? Cuidado aí. Não joga não, você não confia em Deus não. Para com esse negócio de jogo. Você confia ou não confia no Senhor? Que é Ele que supre a sua vida. Pois é. Ele poderia ter falado desde o começo, mas só falou quando foi descoberto. Só falou depois que havia morte, que havia consequência. O que isso fica de lição para mim, para você, para nós que somos seguidores de Cristo, para nós que somos aí cristãos? O que isso fica de lição para nós, igreja? O que fica para você que está querendo servir a Cristo, seguir o Senhor Jesus? Que não deixe o pecado fazer morada na sua vida. Pecou, conserta. Não tem jeito, a gente vai pecar, invariavelmente vai acontecer, é um acidente de percurso, mas vai acontecer. Apesar de nós termos a natureza de Deus, a velha natureza ainda está presente, de vez em quando ela vai fazer a gente tropeçar. Isso vai acontecer, irmão, não adianta, você não tem asa, você não é anjo, você não tem um corpo transformado, para com esse negócio de hipocrisia.
Mas o importante é, pecou, Senhor, me perdoa porque eu pequei, me perdoa em nome do Senhor Jesus, eu estou arrependido, eu não quero fazer. Entendeu? É isso que é importante, é sinceridade, é transparência diante do trono de Deus. Não é aquela oração do fariseu, eu não sou como aquele fulano, eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo toda semana, eu dou esmola para os pobres. Isso é oração de fariseu, isso é oração de hipócrita. Não importa, por mais que nós façamos boas ações, se elas não vierem de quebrantamento diante de Deus e do reconhecimento do nosso estado miserável, isso não tem valor algum. Então, mantenha sempre uma vida de conserto com Deus. Brigou com alguém, foi injusto com alguém, peça perdão a Deus. Peça perdão em nome de Jesus, se conserte com aquela pessoa. Mantenha uma vida espiritual saudável, limpa diante de Deus. Porque quando você for orar, pode ser que alguém tenha feito alguma coisa que está te prejudicando. Pode ser que um familiar seu, alguém na sua igreja ali, e você está vendo, e você está fazendo vista grossa, falando, isso não tem nada a ver comigo, vou deixar para lá. E aí você está vendo as consequências chegarem também na sua porta. Então vai lá e conversa com Deus. Não, não tem nada com aquilo, peço perdão em nome de Jesus, me dá uma direção, ele fala, seu filho vai procurar outra casa aí, onde você vai ter um lugar mais sadio. Mas não deixa a coisa, não finja que não está acontecendo. Está vendo o que está acontecendo, está vendo que a coisa está chegando na tua porta, está tocando na sua vida, e você vai ficar de braço cruzado. Você não vai tomar uma atitude, não vai falar com Deus, não, ou é você mesmo que está aí cometendo erro, está cometendo pecado e está deixando os outros aí contaminar. Não, tem que tomar uma atitude, tem que chegar com Deus e falar, eu não quero viver assim, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu. O que adianta você ter cartão de membro? O que adianta você frequentar os cultos, quartas, sextas, domingos, e quando chegar no dia que você tiver que se apresentar diante de Deus, você não ir para o céu? O que adianta isso? Então é esse o momento, é agora que o Senhor Jesus está te chamando para que você viva uma vida de conserto constante para com Ele. Uma vida em que você não admita mais o pecado como uma coisa corriqueira, normal, que todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você foi comprado por um bom preço, pelo sangue do Senhor Jesus. Você tem a marca do Senhor Jesus. Portanto, você não pode admitir que o pecado faça parte mais da sua vida. É isso que Deus está falando conosco. Isso que o Senhor está falando com nós, como a igreja dele hoje. Viver uma vida de santidade, se purificar, se limpar, não deixar que essas coisas permeiem o nosso espírito, a nossa mente. É uma luta constante. Paulo diz, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Miserável homem que eu sou, mas graças a Deus, o Senhor Jesus, Ele me regenerou. É assim que nós devemos estar vivendo nesse espírito, irmãos, a todo instante, a todo momento. Por isso que Jesus diz, e aí a gente volta a falar do orar sem cessar. Orar sem cessar, é viver em espírito de oração, é viver tendo a plena consciência da terra em que nós estamos vivendo, da situação do mundo que cada vez mais está sendo aí influenciado pelo maligno, e os conceitos estão mudando, os princípios estão mudando, tudo está mudando, mas a palavra de Deus não muda, o nosso Deus não muda, e nós não podemos mudar. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, fomos escolhidos para viver no reino de Deus. Portanto, essa cidadania, ela começa a ser exercida aqui nessa terra, e nós precisamos exercê-la realmente a cada dia. E isso, o que vai demonstrar que nós estamos exercendo essa cidadania, é essa luta constante para vencer o pecado, para agradar a Deus. Isso é que nós precisamos fazer. Vamos ver o desfecho dessa história, né? História com a gata, está registrada aqui na Bíblia, né? Então vamos lá. Ele confessou detalhadamente. Aí, isso aí o Acane tem um mérito, né?
E tem gente que fala assim, eu pequei, o que você fez? Eu fiz uma coisa errada aí. Uma coisa errada aí não está dizendo muita coisa, né? Quando falar com Deus, descreva o seu pecado. Assuma que você fez tintim por tintim, para que haja realmente quebrantamento, para que haja realmente conserto. Eu fiz uma coisa aí, é muito válido. Não quer dizer nada. Confesse. Abra o seu coração e diga o que você fez, o que você se arrependeu e o que você quer forças para vencer. 22. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Josué seguiu as orientações e ordens de Deus, e foi revelado a ele especificamente onde estava o impedimento. Em todo o tempo devemos orar, mas há momentos e situações mais complicadas, né? Então, quando Josué ele vai seguir essa orientação de Deus, Deus vai revelar. Quando você seguir as orientações de Deus, e onde estão essas orientações? Estão na palavra de Deus, está na Bíblia. A gente leu a Bíblia aqui hoje. Tudo que nós estamos falando está aqui com a Bíblia aberta falando. Aqui estão as orientações para tirar o pecado. Se tem algum Acã na sua vida, você precisa tirar esse Acã. Ele precisa sair. Ou Jesus ou Acã. Tem que escolher. Você não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir ao Senhor Jesus, ou você vai servir ao pecado. Ou você vai ser filho de Deus, ou você vai ser escrava do pecado. O que você escolhe? Você precisa tomar uma decisão. Então, Josué decidiu ali obedecer a Deus, né? O que ele vai dizer? Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e suas jumentas, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. Olha o que o Acã fez. Olha como Acã, ele não só destruiu a sua vida, mas ali também foi mulher, foram filhos, todo mundo que estava ligado a ele foi queimado, foi apedrejado e queimado juntamente com ele. Consequência do quê? Consequência de cobiçar, de olhar, de desejar e efetuar. Porque se ele tivesse olhado e se ele tivesse desejado, mas se ele tivesse falado assim: Senhor, me perdoa porque eu desejei aquilo ali, eu não quero isso não. O Senhor disse que não era para a gente pegar, eu não vou pegar não, eu não vou fazer isso não. Estava tudo bem, se arrependeu, não foi à frente. Mas não, é por isso que é perigoso, né? Você está ali, de repente passa, né, aquela moça, ou passa aquele rapaz, é impossível você não dar a primeira olhada. Passou nos teus olhos, tu não é cego, tu não é cega, tu vai ver. Mas a segunda olhada, todos nós podemos evitar. Então, Davi estava lá passeando pelo palácio e, de repente, estava ali a mulher de Urias, Betseba, tomando banho nua na banheira, no terraço. Primeira olhada, se ele desse as costas e fosse embora, ó,
bota o aparelho para aquele lado de lá, que o negócio está feio ali, né? Não, ele começou a contemplar e isso levou à queda. Ele olhou aquela capa, ele olhou a prata, ele olhou o ouro, ele começou a ver, lembra lá do Jardim do Éden, né? Viu a mulher, que a fruta era o quê? Boa para se comer. Ela desejou porque ela viu. Então, a primeira coisa, os olhos, eles são a janela da alma. Então, a primeira coisa é o olhar. A primeira coisa que faz a pessoa desejar aquilo que ela não deve ter para a sua vida é o olho. O olho, ele vai instigar a cobiça. E a pessoa vai ter cobiça, vai querer desejar aquilo ali, ter, possuir. E aí vem a pior parte. Uma vez o pecado praticado, né, ele vai estar gerando uma morte. Não estou falando de morte física, tá? Não se preocupa não. A misericórdia de Deus, você pede perdão, se arrepende e Ele vai te perdoar. Estou falando de morte espiritual, que é pior. Porque se a pessoa está morta espiritualmente e morrer fisicamente, aí pronto, acabou, não tem mais o que fazer, já era. É passaporte para o inferno. Então, por isso que nós não devemos aceitar o pecado. Porque como ele gera uma morte espiritual, e se a pessoa ela partir nesse estado, não precisa Jesus voltar não, basta ela partir. Já era. A pessoa fala tanto na volta de Jesus, não, nós vamos partir, ninguém vai ficar para semente aqui não. Nós vamos partir. É isso que a gente deve pensar, e a gente não sabe a hora, o momento, o dia da nossa partida. Também não sabemos isso. Não nos pertence, pertence a Deus. Então temos que estar o quê? Quitados a todo tempo. Quite, está aqui, não estou devendo nada, né? Fui lá, confessei o meu pecado, minha consciência está tranquila, eu sei que quando eu colocar o meu joelho aqui nesse chão e eu for orar, Deus vai ouvir, Deus vai responder a minha oração. Também não vou estar orando a Deus pedindo besteira, pedindo coisa que não glorifica o nome dele. Quando eu for orar a Deus, eu vou pedir coisas que estejam de acordo com a palavra e a vontade dele para a minha vida. É isso, irmãos, é isso aí, viver uma vida realmente limpa diante de Deus, não deixar que nada contamine. Lembre-se, não é só você, são as pessoas que estão junto com você, são as pessoas da sua casa, da sua família, as pessoas que estão com você na sua igreja e que você está contaminando, porque elas sabem o que você está fazendo, elas estão cientes do que você está fazendo, elas podem até não serem coniventes, mas estão sendo omissas e por isso elas estão sofrendo também as consequências. Como é importante, então, manter uma vida limpa com Deus. E se você está nesse lugar e a pessoa não quer se consertar, e todo mundo está fazendo vista grossa, está se omitindo, ou até pior, sendo conivente, pula fora. Irmão, pula fora. Vai buscar um lugar sadio, um lugar que tem temor de Deus, um lugar que tem reverência a Deus, um lugar que não admite o pecado como uma coisa corriqueira. É preciso realmente tomar atitudes. Ah, legal, me sinto bem. Como você se sente bem? Aonde está o pecado? Aonde não tem o temor de Deus? Onde não tem um respeito a Deus? Como você pode se sentir bem aí? Tudo bem, o seu trabalho está com ímpio, mas ali é a casa de Deus. Ali é lugar de culto. Como você vai se sentir bem no lugar desse? Que não respeita o seu Deus? Quem não respeita o meu Deus não me respeita. Quem não respeita o meu Deus e diz que é meu irmão, que é minha irmã, não está me respeitando também. Essa que é a grande verdade. É assim que a gente deve ver as coisas. Entendeu? Porque se nós estamos aqui nos esforçando, é esforço, né? Não é fácil, para ficar na presença de Deus, como a pessoa pode dizer que é irmão ou irmã e viver uma vida espiritual completamente afastada, rebelde, irresponsável para com Deus? Não pode, né? Então, tudo que Acã sofreu foi as consequências do seu próprio ato. Pena que ele não sofreu sozinho. Pena que 36 vidas foram perdidas. Que Deus tenha falado profundamente ao teu coração através dessa palavra. Nesse momento, eu vou passar ao nosso irmão Luiz aí
para que ele venha colocar as considerações, aquilo que o Espírito Santo estiver dirigindo ele, em nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. O irmão está com a palavra. Bom dia. Bom dia mais uma vez, pastor Aguilar. Eu prestei atenção, acompanhei, fiz umas anotações aqui e eu vi nessa sua palavra, vamos fazer assim, o Acã já tinha passado, com certeza não sei ele, mas a família dele já tinha sido escravo no Egito, os que os antecederam ficaram 40 anos no deserto, viu os milagres de Deus, viu as coisas de Deus, tudo que Deus fez. Ele presenciou e deve até ter lutado, lutado entre aspas, né? Ele deve ter ficado rodando lá no muro de Jericó, isso. E mesmo assim, com tudo isso, Deus falou de uma aliança, Deus falou, não quero isso, não foi uma coisa, não, eu fiquei na dúvida, não foi, e mesmo assim, ele desobedeceu e trouxe um grande prejuízo a Israel, e toda a sua família, né, pereceu, acabou, foi riscado no mapa, né? Foi riscado no mapa ali. E assim, trazendo para hoje em dia, e assim somos nós. Jesus Cristo nos tirou da morte para a eternidade, e muitas vezes, pastor, nós pecamos igualzinho, nós somos as mesmas pessoas, como o Senhor falou, embora nós tenhamos os nossos pecados perdoados, nós tivéssemos passado pela lavagem da regeneração, ainda temos a nossa mente contaminada, o nosso corpo, só quando realmente nós tivermos, quando nós, na ressurreição, que teremos o corpo glorificado, aí sim as coisas mudarão. Então, também como o que eu pude concluir daqui, qual foi um dos principais exemplos de Jesus, né? Como ele, como homem, não é Deus, homem, ele aprendeu a obediência. Não é coisa que o Acã não fez e coisa que muitas vezes nós não fazemos. Jesus nunca fez, mas nós muitas vezes brincamos com o pecado. E depois de tudo isso, foi como o Senhor falou. O Senhor falou 2 vezes isso. Pequei, então procure se consertar com Deus. O Senhor deu um exemplo do apóstolo Paulo, que diz, o mal que eu quero eu faço e o bem que eu quero eu não faço. Eu não sei se a ordem é essa. Então, essa passagem, ela mostra a nossa natureza. E mostra que nós vivemos igualzinho àquela época. A única diferença é que Jesus já veio e os nossos pecados estão perdoados porque foram postos sobre eles, até os pecados que ainda vamos cometer. Mas isso não significa que tenhamos que viver pecando. Estamos liberados para pecar. Então eu achei essa passagem muito boa porque está no Antigo Testamento, mas quando nós enxergamos pela ótica do Novo Testamento, isso daqui somos nós, o ser humano. Isso mostra a nossa incapacidade de nos auto-regenerar, mostra a nossa incapacidade de nos conciliarmos com Deus por nós mesmos, e graças a Deus Jesus já veio, e que nós temos que viver como o Senhor também falou, né? Orar e vigiar. E orar e vigiar, e eu acrescento, em tudo dai graça.
Porque se nós realmente nos arrependermos, voltarmos para Deus, como o Senhor falou também, que nós temos que detalhar: Senhor, eu fiz isso, eu peço perdão, eu sei que está perdoado, eu agradeço pelo meu perdão, mas eu estou arrependido, eu quero largar isso, me fortalece. E essa é a verdadeira atitude, essa é a verdadeira santificação, é viver num constante arrependimento, mas procurando sempre também viver em obediência. Então, pastor, Deus abençoe o senhor, a sua vida, principalmente ao seu ministério, à sua família e a tudo que aprove a ele que o senhor quiser. Obrigado, pastor. Glória a Deus, né? É verdade. Viver sempre aí na santificação, né? Reconhecendo nossos pecados. 1 João, se não me engano, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: se dissermos que não temos pecado, o fazemos mentiroso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Que é Jesus, né, irmãos? Então, a confissão, como o irmão Luiz falou muito bem, nossos pecados, ele já tem lá o perdão, né, na cruz, no sacrifício de Jesus. Mas nós temos que abrir a nossa boca e manifestar o nosso arrependimento e pedir perdão. Não é automático não, tá, irmãos? Tem que ter arrependimento. A Bíblia manda a gente se arrepender, confessar, deixar. Então tem gente que se arrepende, confessa, mas continua. Não, tem que deixar, tem que passar adiante, tá? Para viver uma vida pura diante de Deus, consciência tranquila, saber que vai orar e Deus vai responder, saber que a família está sendo abençoada, né? É isso que a gente deve ver. Isso é uma vida cristã, dar valor às coisas que têm realmente valor, e as coisas que têm realmente valor não estão aqui nessa terra, elas estão no porvir. Então, por isso que nós temos que olhar para o alto, manter a nossa visão lá no alto. E hoje é o dia que nós fazemos ali a Santa Ceia do Senhor. Só deixou para nós duas ordenanças, né? O batismo e a Santa Ceia. E a Santa Ceia tem um propósito, né? É muito interessante a gente saber que a Santa Ceia, ela não foi feita apenas um ato mecânico, né? É uma coisa sem sentido. Existe um sentido muito profundo na Santa Ceia e também recomendações. Então eu vou ler com os irmãos aqui uma passagem que está na primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 11. A gente vai ler os versículos de 26 a 29. Diz assim: porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, primeiro propósito, né? Anunciar, lembrar, Jesus, Ele vai voltar, ele morreu pelos nossos pecados, né? Mas Ele vai voltar. Aquele Jesus que morreu na cruz, pelo meu, pelo seu pecado, pelo pecado de toda a humanidade, Ele vai voltar. Gente, Ele vai voltar, e vai direto, vai voltar. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aquele que participar da Santa Ceia, dos elementos, né, o pão, o suco de uva, sem discernir o corpo de Cristo, viver uma vida aí pecaminosa, sem arrependimento, não ter diante de Deus reverência, essa pessoa ela está afrontando a Deus. Essa pessoa ela está cometendo um grande pecado. Então é melhor que nem participe da ceia. É melhor que aguarde. É melhor que espere um momento realmente que vai ter com Deus uma comunhão. Não tem comunhão com Deus, não respeita a Deus, quer viver a vida do jeito que acha que é para viver, então não participa da Santa Ceia.
tenha respeito, né? É preciso que você seja batizado, é preciso que você esteja frequentando uma congregação, é preciso que você discerna o corpo de Cristo para participar da Santa Ceia. E se você já faz tudo isso, aí vem o 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, você vai fazer ali um exame, vai fazer uma reflexão sobre as suas atitudes, sobre os seus atos nesses últimos dias, né? Espero que você não está acumulando aí meses e anos, né? Espero que no máximo aí dias. E aí você vai fazer um concerto com Deus. Você vai fazer oração daqui a pouco, né? Uma oportunidade. E você faz um concerto com Deus sobre aquilo que precisa ser acertado, tá? O exame é para se consertar, tá? Não é exame, estou pecando, né? Daqui um ano a gente melhora isso aí. Não, é agora, é nesse momento, né? É agora que o Espírito Santo está falando com o teu coração, é agora que você vai se consertar. Não é daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a um ano, né? Não, é agora, tá bom? E, pois, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, tá, irmãos? Então, quando a pessoa ela participa da Santa Ceia sem fazer um discernimento da importância, da reverência, de como é preciso que nesse momento nós estejamos completamente entregues ao Senhor Jesus, ela está aí trazendo coisas não muito legais sobre a sua vida, né? Juízo aí da parte de Deus, né? Não é legal, né? Então, participe com reverência. Nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus, e esse é o momento do examine-se, o homem a si mesmo. Você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, faça o exame, né? Lembrando que para participar da Santa Ceia, primeiro você tem que estar batizado, você tem que congregar numa congregação e saber fazer o discernimento do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos nos examinar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui nesse momento solene, nesse momento, meu Deus, de reverência, muita reverência. Estamos diante de Ti, o Deus de todo o universo, o Senhor de toda a terra. Estamos diante do Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, na presença do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por cada vida que neste momento está se apresentando diante de Ti. Esse é aquele momento em que nós estamos fazendo o autoexame. E que esse autoexame, meu Deus, ele seja com a presença do Teu Espírito Santo. Seja Ele a nos revelar, seja Ele a falar aos nossos corações, para que cada vida neste momento possa abrir o seu coração diante do trono da Tua graça e possa, meu Deus, confessar os seus pecados e possa, meu Deus, se arrepender dos seus pecados e possa deixá-los, Pai, para que haja um perdão, aquele perdão que já está providenciado, que já está feito, já está consumado na cruz, através do sacrifício do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, recebe agora cada oração, cada confissão, cada pedido de perdão, vai transformando este coração agora, vai fortalecendo este coração agora, no nome do Senhor Jesus, para que todos, meu Deus, possam participar da Santa Ceia de uma forma digna, Pai, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Encha-nos, Senhor, da Tua presença. Oh, meu Deus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, a cada coração neste momento, porque nós precisamos de Ti e reconhecemos, ó Deus, que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o nosso Deus agora, mais uma vez. Qual vai ser o hino agora que vamos louvar? Vamos louvar o nosso Deus com o hino
301 da harpa cristã. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Hoje mesmo hoje você pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você agora a pegar aí os elementos, né, da Santa Ceia. Nós vamos agora orar. Vamos apresentar a Deus os elementos dessa Santa Ceia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui o pão representando a carne do Senhor Jesus e o suco de uva representando o sangue da nova aliança, o sangue do Senhor Jesus. Meu Deus, nós consagramos a Ti esses elementos. Aonde está sendo apresentado agora? Aonde esse culto está sendo ministrado agora? Consagra, meu Deus, estes elementos, esse pão e esse suco de uva para a ceia do Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Nós reconhecemos a Tua obra maravilhosa, aquilo que somente o Senhor poderia fazer por nós. Então dirige todas as coisas, que tudo seja, meu Deus, somente e tão somente para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nós agora vamos partir para a Santa Ceia em si, e o nosso irmão Paulo, ministrando a Santa Ceia aos Coríntios, ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão
e, dando graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Aqui está o pão, representando o corpo do Senhor Jesus. Esse corpo que foi castigado, chicoteado, espancado, com paus, com pedras, com pedaços de ferro, chicote de ferro. Toda maldade, toda injustiça, cuspiram, humilharam. Esse é o corpo do Senhor Jesus. E tudo isso ele sofreu pelos nossos pecados. Ele sofreu por nós. Estava sofrendo, pagando ali aquele preço terrível, aquela dor horrível pelos nossos pecados. É isso que representa esse pão. Por isso que o Senhor Jesus mandou que nós fizéssemos isto todas as vezes até que Ele torne a voltar aqui, em memória dele. Então, receba aí o corpo de Cristo. Pegue o pão agora. Receba o corpo de Cristo. Presente a Ele agora. Senhor, eis aqui o pão, representando o corpo do nosso Senhor Jesus. Nós lembramos sim, Senhor Jesus. Não só lembramos, mas agradecemos pelo que o Senhor fez por nós. Esse corpo que sofreu, foi chicoteado, espancado, com paus, com mãos, sofreu todo tipo de humilhação, de privação pelos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Participe agora do corpo do Senhor Jesus, coma do pão. Aqui está o cálice contendo o suco de uva e, depois de haver aliciado, por semelhante modo, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Palavras do Senhor Jesus, nos ordenando a beber do sangue dele. O Senhor Jesus, certa vez, falando com os seus discípulos, ele falou que quem não comer da carne dele e quem não beber do sangue dele não tem parte com ele, não tem comunhão com ele, não faz parte do reino de Deus. Ele falou isso para nós. E muitos dos que estavam com ele na época voltaram atrás, só ficaram os 12. E mesmo assim, no meio dos 12 tinha um traidor. Então, esse ato de comer o pão, que é a carne, e beber do cálice, que é o suco de uva, é um ato muito profundo, é um ato muito espiritual. Os elementos é pão e suco de uva mesmo, mas é o ato, é a obediência, é a reverência, é a fé, é a alegria que estão investidas, todas essas coisas que estão investidas nesse ato, que manifesta em nós o poder de Deus, a comunhão com Deus, nesse ato. Então agora, receba aí o sangue de Cristo. Presente ao Senhor Jesus, apresente ao Deus Todo-Poderoso o cálice.
Senhor meu Deus, eis aqui o cálice, contendo suco de uva, representando o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este cálice, como nos revelou o Senhor Jesus, é o cálice da nova aliança. O sangue do nosso Senhor Jesus, puro, inocente, sem pecado, derramado até a última gota pelos nossos pecados naquela cruz. Senhor Jesus, nós reconhecemos, nós lembramos, estamos aqui cumprindo a tua ordem até que o Senhor venha. Nós agora iremos participar do sangue do Senhor Jesus. Participe do sangue do Senhor Jesus. Beba do cálice. Aleluia, Senhor. Glorificado, exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Engrandecido, ó Pai, seja Ele sempre sobre toda a terra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por essa obra maravilhosa, perfeita, transformadora, que somente o Senhor poderia fazer por nós. Nós reconhecemos e nós agradecemos. Obrigado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas agora vamos àquela oração, né? Estamos já chegando ao final do culto, mas antes nós também fazemos uma oração de intercessão. Toda semana nós fazemos essa oração aqui, né, de intercessão, em que você que está participando desse culto vai colocar diante de Deus a sua vida, vai colocar diante de Deus as coisas pelas quais você está passando, as lutas que você está enfrentando. Também vai interceder, claro, você quer interceder por um amigo, um vizinho, um conhecido, seu familiar, esposa, você vai interceder, porque a palavra de Deus diz que tudo nós devemos colocar diante dele em oração. Então, você que está passando por uma questão de enfermidade, por uma questão de problemas conjugais, problemas sentimentais, problemas familiares, problemas financeiros, de saúde, não importa, a vida tem essas coisas mesmo, e nós temos o Deus para cuidar de nós todos. Mas principalmente, eu sempre falo isso aqui e realço isso, né? Coloque as suas questões espirituais, a salvação, o fortalecimento espiritual, alguma coisa que você está se sentindo fraca, que precisa fortalecer, coloca isso em primeiro lugar diante de Deus. Como sempre, nosso irmão Luiz vai estar aqui fazendo a sua intercessão geral, né? E vai estar orando junto com os irmãos vão estar orando junto com ele, colocando aí as suas questões, e nós vamos estar aqui concordando com todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, irmão Luiz, a paz do Senhor mais uma vez aí, e o irmão está aí com a palavra e oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos fazer a oração. Depois vamos orar pelo nosso Brasil na sequência. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos, meu Deus, pela obra que o Senhor planejou e que o nosso Senhor Jesus executou para que pudéssemos nos reconciliar conosco. Graças a Deus por isso. Eu quero colocar nas tuas mãos todos que estão aqui nesse momento, nos acompanhando no simultâneo, e todos que ainda vão nos acompanhar. E eu quero lhe pedir inicialmente, seja o Senhor a nos abençoar com saúde, a nós e as nossas famílias. Eu quero também lhe pedir que o Senhor nos conceda a nós todos crescimento espiritual. Vamos ter cada vez mais sede da Tua Palavra.
Também quero lhe pedir, quero colocar agora aqui as nossas necessidades, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas dificuldades, colocamos tudo diante de ti. Queremos pedir que, pela tua misericórdia, o Senhor nos responda, o Senhor nos traga a resposta. E seja o Senhor a nos revelar, a nos dar paciência, caso não seja a hora de recebermos, seja o Senhor a nos revelar que estamos com condutas erradas, que estamos pecando e por isso impedindo, criando separação entre nós e o Senhor, que o Senhor nos revele, para que possamos nos arrependermos, pedirmos pecado, em nome de Jesus, ou então, o que estamos pedindo não é da sua vontade. O Senhor é soberano e sabe realmente do que nós precisamos e muitas vezes pedimos o que não nos faria bem. Então, em nome de Jesus, seja o Senhor a nos amparar a trazer resposta. E o Senhor também nos conceda um domingo, um restante de domingo abençoado, uma semana em perfeita comunhão com o Senhor, uma semana produtiva, que saibamos enfrentar as dificuldades com Cristo Jesus. E possamos também resplandecer Cristo através do Espírito Santo que está em nós. As pessoas possam enxergar Cristo em nós, nas nossas atitudes e no nosso falar. Pai, eu quero colocar agora nas tuas mãos o nosso Brasil e eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe o nosso país, que o Senhor livre o Brasil do mal, livre o Brasil da insegurança jurídica, do caos social, do caos político, da miséria e da fome e do caos econômico. Eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe os campos, que o Senhor faça a indústria renascer, que o comércio volte a dar fruto e do mesmo modo a prestação de serviço. Livre o Brasil mais uma vez da miséria, da fome e do caos financeiro do povo. Em especial, eu quero lhe pedir pelo Rio Grande do Sul, seja o Senhor não só restaurar, colocar no coração dos nossos políticos, alcançar o coração dos nossos políticos, dos nossos representantes legais, para que eles se arrependam dos seus pecados e saibam que estão lá para nos servir e não nós servirmos a eles. Desmantela toda a trama maligna contra o Brasil e que esses políticos tenham atenção e cumpram suas obrigações, principalmente o Estado do Rio Grande do Sul. E quanto ao povo do Rio Grande do Sul, seja o teu Espírito Santo, seja o seu Espírito Santo, trazendo paz e consolando corações unidos. E que haja uma grande renovação cristã no meio do povo do Rio Grande do Sul. Por fim, peço que o Senhor não permita que nós venhamos perder as nossas riquezas minerais para outras nações. E que o Senhor abençoe a vida dos missionários e das pessoas que vão aos hospitais e aos presídios levar a palavra de Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então agora nós vamos fazer uma oração para encerrar o culto, né? E também para Deus abençoar essa semana que está começando hoje, né? Essa nova semana aí. Vamos falar com Deus agora. Quero, antes de iniciar a oração, falar que nós, se Deus quiser, estaremos aqui no próximo domingo por volta das 8h30 da manhã, tá? Vocês são convidados a estar aqui conosco
a estar adorando e louvando Deus. Quem está aí no YouTube, né? No vídeo do YouTube, você tem na descrição do vídeo o link para que você possa assistir ao vivo no Instagram. Quem está vendo no Instagram é só entrar no mesmo horário aí que você entrou para participar conosco aqui no Instagram. Vamos então louvar o nosso Deus, vamos agradecer Ele por mais esse culto que Ele nos permitiu fazer para Ele e também pedir que abençoe a nossa semana. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer por essa oportunidade de poder ministrar o culto ao Senhor, também de participar da ceia do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, Pai Santo e querido, por ter falado aos nossos corações. Obrigado pela semana que passou, por ter nos guardado, protegido, suprido em todas as coisas e principalmente obrigado, como sempre, pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Eu quero colocar diante da Tua presença a vida de todos que estão orando conosco agora, suas casas, suas famílias, todos e tudo que estiver ligados a eles, para que o Senhor abençoe, Pai, o restante desse domingo, a semana que está se iniciando, que seja, Pai, uma semana de muita paz, uma semana de muitas realizações, que, meu Deus, o Senhor esteja guardando a todos, Pai, livrando de todos os males, de todas as astutas ciladas do inimigo, de todos os intentos malignos do coração humano, de todas as obras malignas em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor abençoando cada uma destas vidas, fazendo com que sejam prósperas e bem-sucedidas em todos os seus caminhos, em nome do Senhor Jesus. E que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança. Livra, meu Deus, de todos os males e que essa bênção, Pai, ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, eu também quero em tempo colocar que eu concordo com a oração que o nosso irmão Luiz fez, tanto pelo Brasil, pelo Rio Grande do Sul, por todas as pessoas, por todas as questões, e todos esses irmãos, irmãs, todas essas vidas que oraram conosco, seja o Senhor trazendo para todos uma resposta segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. É o que eu te peço, na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: amém. Glórias ao Senhor Jesus, que você tenha um excelente final de domingo, uma excelente semana, com as bênçãos de Deus aí sobre a sua vida, da sua casa e da sua família. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.